Hoje nós vamos meditar no livro de Jó 24 até o 28. Nós estamos vendo toda a vida de Jó, que a gente não pode esquecer que lá no princípio, Jó fazia suas orações, seus sacrifícios. Toda vez que a gente faz um pedido a Deus, a gente não pode esquecer que o diabo também ouve. E olha que interessante, Tudo que Jó temia sobreveio depois a ele, porque nós não podemos esquecer daquela conversa de Deus com Satanás. E Satanás desafiou a Deus quando disse que Jó blasfemaria e que Jó só possuía a fé que ele possuía porque Deus o guardava. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. A mesma coisa acontece hoje. Quem é o mundo que domina o mundo? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que o mundo dorme em Satanás, quer dizer, jaz no diabo. Então o diabo tem tudo que há no mundo, o diabo tem. Então às vezes um pedido seu, o diabo vê e ele até oferece com uma aparência de muito bom, só que aquela aparência de bom vai ser transformado depois em algo de muito prejuízo, vai te afastar da presença de Deus, vai te trazer problemas. Então cuidado com as sugestões do diabo. Hoje Jó 24 e vamos seguir essa meditação, vamos pedir a direção de Deus. Senhor Deus e Pai, eu peço que pelo teu amor e carinho nos dê a direção e nos conduza nesse estudo que nós estamos fazendo da tua palavra. Que o Senhor fale conosco, porque a palavra é tua e a direção também. Por isso, nos abre o entendimento. Amém. O bispo escreve assim: encobriram os tempos. Neste capítulo, Jó mostra a sua vontade em ver a justiça de Deus se manifestando sobre os maus, a fim de que eles sejam punidos. A justiça social predominava de maneira que os mais frágeis da sociedade, como os pobres, eram prejudicados pelos ímpios. Por isso Jó desejava, assim como todos os justos de todas as épocas, que o tempo de julgamento chegasse imediatamente. Ao vermos a desigualdade e o desrespeito, devemos orar, mas podemos também agir. Afinal, em toda a Escritura, o Altíssimo mostra o seu anseio em favorecer os órfãos, as viúvas, os pobres e todos os aflitos. Para isso, ele precisa de agentes neste mundo, isto é, de pessoas que levem auxílio e amparo em seu nome àquele que sofre. Sabe, Deus permitiu que Jó também chegasse a essa situação para que ele pudesse ver aquelas pessoas desprezadas, Vamos continuar aqui. No versículo 1, visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva. Desvia o caminho os necessitados, e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses, no deserto sai a sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vidimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam dos peitos e tomam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos exclamam, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. O comentário do bispo diz: os que se opõem à luz, o Altíssimo concede a liberdade de escolha. Lamentavelmente, muitos têm se rebelado contra a luz ao escolherem conscientemente viver no pecado, nos prazeres ilícitos e nos sentimentos corrompidos deste mundo. Então, Jó está fazendo uma análise daqueles que ele via,
porque ele foi parar no lixo. Então, naquela vida ali, ele estava vendo o sofrimento das pessoas, ele estava se deparando com a situação delas. Seguindo para o 14. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá o olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia se marcaram. Não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, pois sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas. Maldita é a sua parte sobre a terra, não volta pelo caminho das vinhas. E secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril, que não dá luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhe dá descanso, estribam-se nisto. Seus olhos, porém, estão no caminho deles. Por um pouco se exaltam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os demais e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Então Jó está mostrando que não vale a pena, né? Aquilo que eles fazem sem esperança, sem perspectiva, sem objetivo, né? Uma vida destruída, sem nenhuma esperança, era a vida deles. Mas nós não, nós temos a vida de Deus. Agora o capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número as suas tropas? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. O comentário do bispo diz assim, uma incontável tropa celestial. Podemos considerar também que o exército do céu é formado pelos anjos a serviço do Altíssimo. Eles são conhecidos como legiões ou hostes celestiais. O Senhor os mantém sob o seu comando a fim de que o auxiliem em seu reino, pois foram criados exclusivamente para se dedicarem a ele. Seus anjos são usados inclusive para socorrer um filho de Deus que precisa de ajuda sem demora. Ele envia suas legiões em seu favor. A parte B diz assim, somos inferiores às estrelas. É a pergunta, né? Perante a ordem divina, todas as estrelas incontáveis para o homem, mas conhecidas na intimidade pelo Todo-Poderoso, se apresentam e cumprem o seu propósito. Os céus e as estrelas são como um memorial criado por Deus para fazer o ser humano se lembrar constantemente da sua infinita grandeza. Se o Altíssimo trata de um modo pessoal cada estrela a ponto de chamá-las pelo nome, imagine o que ele faz àqueles que temem e servem ao seu nome. Então, é grandioso, né? Se Deus conhece até as estrelas, ele não vai conhecer os seus servos? Com certeza. Agora, Jó 26 diz assim, Jó, porém, respondeu dizendo, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa assim como era? A quem proferiste palavras e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas.
encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça. O comentário do bispo diz assim: alguns mistérios da criação são revelados. A localização dos mortos que aguardam julgamento em tormento, ali debaixo das águas, no abismo das trevas, eles tremem de terror. E aí nós lembramos também da história do rico e de Lázaro, né? E o Senhor Jesus revelou exatamente o que acontece após a morte. O rico, por desconsiderar a Deus e não se preocupar com a sua alma, foi parar no inferno em tormentos, enquanto Lázaro, que estava perdido, estava no céu, né? E todo feliz lá do lado de Abraão. Agora o B. A sustentação da terra, aparentemente sobre o nada, por intermédio do poder do Altíssimo, que usa a força gravitacional. O armazenamento das águas nas densas nuvens, que depois cairão em forma de chuva. O lugar do seu trono e da sua habitação, encoberto entre nuvens impenetráveis, a fim de ficar invisível aos homens. O estabelecimento das margens para que os mares se conservem no lugar, mesmo com a terra em movimento, e a demarcação do limite entre a luz e as trevas. Como podemos ver, tudo no universo está sob o comando do Todo-Poderoso. O seu espírito participou ativamente no processo criativo do universo e tem o poder de pôr fim a qualquer conflito no céu e na terra. E aí a gente lembra que lá em Gênesis, né, ele falava que o Espírito do Senhor pairava por sobre a terra. O próprio Senhor Jesus estava presente nesse dia. Agora, o comentário que vai do 7 ao 14. Quão pouco é o que temos ouvido dele. Embora a gravidade do planeta, o ciclo da água e os eclipses tenham sido descobertos apenas há alguns séculos pelos cientistas, Jó, milênios antes, recebeu essa revelação. Isso mostra claramente que foi o Criador do universo quem inspirou as Sagradas Escrituras. E revela ainda que tudo o que existe de extraordinário é muito pouco diante do imenso poder do Todo-Poderoso. A grandeza do Altíssimo é inatingível ao ser humano, pois vai muito além do que todos podem compreender. Sabe o que me alegra? Quando eu pego a palavra de Deus, como o que a gente está lendo, né? Nós estamos lendo um livro, palavras que foram escritas há mais de 3.000 anos atrás e que chegou em pleno milênio, 2022, que é o ano que estamos lendo esse livro, no século 21. Você faz ideia do privilégio que é isso? Está lendo uma palavra como essa, inspirada por Deus a servos que viveram há 3.000 ou mais de 3.000 anos atrás? É muito forte. No 14, eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? O comentário final diz: quem entenderia o trovão do seu poder? Toda a criação não consegue revelar a magnitude do Altíssimo. Mesmo assim, ficamos perplexos com ela. Imagine saber que tudo que foi criado é apenas um sussurro da potente voz divina. O conhecimento que o ser humano consegue ter de Deus chega apenas às bordas da sua verdadeira essência. O glorioso privilégio de conhecê-lo face a face em seu reino celestial será concedido àqueles que alcançarem a vida eterna. Por isso, todo sacrifício é ainda pequeno comparado à honra de habitar no céu e viver em intimidade com o Senhor Deus. De fato, né? Vale a pena que todo sacrifício, porque se a gente parar para pensar e analisar, a vida humana ela dura pouco nessa terra, né? 80, 100, 115, né? O homem mais velho do mundo tem 114 anos, mais ou menos isso. Mas vai viver quantos anos, né? E fora que já numa idade mais avançada, não consegue viver a vida na plenitude.
já está cansado, já anda devagar, já pensa mal, né? Esquece muito das coisas. Então imagine, a vida aqui na Terra é pequena, a vida eterna o nome diz, é eterno, é para sempre, né? Então quando a gente pensa na vida eterna, a gente quer estar lá com Deus. A gente vive aqui aguardando a eterna, a vida eterna. Então, como o bispo diz aqui, né? Chega às bordas da verdadeira essência, o glorioso privilégio de conhecê-lo face a face. Não existe coisa mais gloriosa do que esperar isso. O dia em que nós vamos estar frente a frente com o Pai, face a face com Ele. Agora, seguindo para Jó 27, versículo 1 diz: E prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Que exemplo, né? Quer dizer, ele tinha tudo ali para blasfemar contra Deus, né? Falar contra Deus como a mulher dele mandou. Mas ele falou: da minha língua, da minha boca não vai sair. Quer dizer, o diabo pensou uma coisa. Quer dizer, o diabo, ele sabe dos nossos pedidos, né? Mas ele não sabe da nossa fé. Ele não sabe o que está dentro de nós. Diferente de Deus, que conhece o nosso coração. 5. Longe de mim, que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. O comentário do bispo diz: não me reprovará. Jó declarou sua inocência perante o sofrimento, pois diante da sua percepção sobre a integridade, não encontrava culpa em si. Jó estava certo quanto a isso, pois sabia que a sua dor não era proveniente de maldades que havia praticado. No entanto, o seu erro consistia em se apoiar sobre a própria justiça. A consciência é a expressão mais profunda da alma. Ela faz distinção entre o bem e o mal e aprova ou reprova os nossos atos. Todas as pessoas são capazes de discernir entre o certo e o errado, mas os nascidos de Deus desenvolvem ainda mais essa habilidade pela ação do Espírito Santo, que tem o intuito de formar nestes um caráter genuinamente divino. Seguindo para o 7. Seja como o ímpio o meu inimigo, e como o perverso o que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Avaro quer dizer a pessoa que tem muito apego às coisas materiais, né? Ela é muito apegada aos bens materiais. O comentário do bispo diz assim: o que o ímpio ou hipócrita pode esperar ao enfrentar a morte? Muitas pessoas passam a vida inteira afastada de Deus, preocupadas somente em acumular bens, conhecimento, fama, elogios e respeito na sociedade. Depositam nisso toda a sua esperança e segurança, porém mal sabem que no fim dos seus dias nada disso poderá lhes assegurar a salvação. Só possui a verdadeira esperança aquele que obedece à palavra de Deus e vive segundo a sua vontade. Este não precisa temer a morte, porque sabe que ela será a passagem para a eternidade ao lado do Altíssimo. Quanto ao ímpio, por mais que sua vida seja atraente, sua expectativa ao enfrentar a morte se transformará em pavor. E se uma pessoa que pode falar que não era avarento, era o próprio Jó, né? Porque ele perdeu tudo e não perdeu a fé. 9. Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus e não vos encobrirei o que está com Todo-Poderoso. Quer dizer, ele se mantém firme. Ele falou: eu vou poder ensinar, vou ensinar. Quer dizer, Jó estava dando um exemplo, uma aula, né? Porque enquanto todos achavam que ele era um pecador, ele estava falando sobre a sua justiça. No 12. Eis que todos vós já ouvistes. Por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus,
e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá prata, e endireitará a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deleita, e não será recolhido. Abre os seus olhos e nada terá. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai, e varre-o com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não lhe poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele, e assobiará, tirando-o do seu lugar. A vantagem de você ser justo é a paz que Deus te dá, né? A paz que também a sua própria consciência te oferece. Através de uma consciência tranquila, você tem uma fé forte. Agora, Jó 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, a pedra da escuridão e a sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos de pé, ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. Quer dizer, né? A gente já viu aquelas larvas a saírem do chão, né? Mas também do chão sai o nosso sustento, né? A comida. O 6. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda, a ave de rapina, a ignora, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Só lembrando você que a sabedoria, né, ela é dada por Deus, na nossa cabeça. Então, a sabedoria, onde ela está? Onde está o lugar da inteligência? 13. O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso onix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o de rubis. O comentário do bispo diz assim: onde se achará? A sabedoria é a virtude de aplicar de forma sensata e equilibrada o conhecimento na vida. Vivemos a época de maior avanço na ciência e na tecnologia. E embora o número de pessoas bem informadas tenha crescido, continua raro encontrar pessoas sábias. A sabedoria não é achada no mundo terreno, isto é, nos livros, nas universidades, nos mestres do ensino ou na própria experiência de vida. Ela é um atributo que pertence a Deus, um tesouro de valor incalculável que define a vida de quem a possui. Apesar de parecer distante e inacessível ao ser humano, se houver um propósito justo, basta pedir a Deus com fé e a sabedoria será concedida. Você confere isso em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Sabe quem pediu ela? Foi o próprio rei Salomão. E Deus se agradou tanto do pedido do rei Salomão
que Deus deu a ele a sabedoria, como ele pediu, para governar o reino, e também deu muito mais coisas. A sabedoria, ela é muito mais valiosa, como Jó falou, né, do que o ouro puro, mais valiosa do que qualquer tesouro deste mundo. A sabedoria, onde nós encontramos, estamos lendo ela e adquirindo ela. O preço a pagar é a gente meditar nessa palavra. O 19. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Só uma observação aqui importante. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Ah, mas eu leio a Bíblia, né? Eu sou uma pessoa que conheço a Bíblia, eu cito os versículos de cor e salteado, mas isso não quer dizer nada. Há tanto religioso assim. Na época de Jesus era assim mesmo, aqueles religiosos sabiam falar da Bíblia, da palavra de Deus, de trás para frente para trás, mas não enxergaram Jesus. A gente tem que se colocar diante da palavra de Deus como aprendizes. Eu nunca vou saber o suficiente, eu nunca vou ter o suficiente. Como diz, né, um ditado aí, eu só sei que eu nada sou. É isso aí, essa é a verdade. 20. Donde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. O comentário diz: Deus entende o caminho da sabedoria. É uma loucura o homem pensar que pode alcançar a sabedoria caminhando em oposição ao Altíssimo. Nenhuma mente, por mais capaz e brilhante que seja, consegue conquistá-la por si mesma. Só o Senhor tem essa riqueza e está disposto a dar aos que são humildes e buscam a sua presença. Seguindo no 24. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Quando prescreveu leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal e a inteligência. Lembra que nós já vimos isso também em Provérbios, né? Então quer dizer, Deus, ele é o Criador, tudo foi dele, tudo é ele, né? Ele está fora da nossa mente, assim. Nossa mente é limitada, né, pelas coisas que a gente vê, mas Deus está fora desse tempo, fora dessa limitação, ele é o próprio Deus. O comentário diz assim: o temor do Senhor, o caminho para encontrar a sabedoria que vem do alto, passa pelo temor a Deus. Pessoas tementes têm atitudes reverentes e respeitosas diante do Senhor e da sua palavra. Elas se conservam fiéis aos princípios espirituais e mostram inteligência ao se apartarem do mal. Temor é bem diferente de medo. Enquanto o medo enfraquece e paralisa, o temor a Deus prolonga a vida por ser uma fonte de virtude. Foi por causa do temor que Jó se manteve fiel, pois não blasfemou contra Deus e assim contrariou Satanás. Também foi por causa do temor que José, ao ser tentado pela mulher de Potifar, resistiu e se apartou dela. Está em Gênesis 39:12. Isso mostra que quem teme verdadeiramente ao Altíssimo foge do pecado, e eu acrescento também a isso: vai chegar até o fim e vai receber a vitória do próprio Deus. Lá em Apocalipse a gente vê ao vencedor, né? Mas quem é o vencedor não é o que está vencendo agora nessa vida. O vencedor verdadeiro é aquele que vai chegar nos céus e Deus vai dizer: você é um vencedor. Eu quero ouvir isso lá nos céus, aqui embaixo não. Aqui hoje você vence, amanhã você perde, é uma roda gigante. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Lá nos céus não vai haver pecado, não vai haver morte, não vai haver nada disso que a gente encontra aqui embaixo. E você anseia por esse dia? E o que você está fazendo para guardar a sua alma, para guardar a sua salvação? Amanhã nós vamos voltar e continuar meditando na palavra de Deus. E o que você tem achado? O que Deus tem falado com você? Olha, não seja preguiçoso não. Põe nos comentários o que Deus tem falado com você. Às vezes
tem coisas que nós vamos meditando, eu não falo, mas Deus falou com você. E Deus falou com você é para você partilhar, não é para você guardar para você. Igual o profeta Eli, estava tão gordo só de receber, até quebrou a cadeira. E você, está engordando espiritualmente, não dá nada para ninguém? Põe nos comentários, seja preguiçoso não. Partilha aqui as suas dúvidas, partilha aqui o que Deus tem falado. Preguiçoso não vai dar o reino dos céus não. Hein? Dá o seu gosto, manda esse vídeo para alguém e seja abençoado.